Urban Podcast. Show. Estamos ao vivo No YouTube também. Show. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Urbancast, o podcast do Urban Cowork, aqui de Guarulhos. Hoje eu tenho um prazerzaço de receber um amigo meu aqui, não é? Estudamos juntos. Eu parei um pouquinho, aí ele estudou, fez MBA, mestrado, fez da porra toda aí. Fez um monte de coisa aí. Estudando E Roberto Fialkovitz. Obrigado, Robertão, pela presença, tá bom? E mais uma vez com a Mel aqui, querida parceira, companheira aqui. É isso aí. Colocando as coisas no lugar, quando eu tiro do lugar, né, Mel? Muito E bom. a Mel Tem que ter que os comanda, dois. né, Mel? Porque a conversa sai do trilho, Do né? prumo, né? Do prumo. E a Mel traz de volta, né? Um pouquinho. Você pega dois caras que gostam de falar, né, Mel? Aí... Mas eu vim pra aprender hoje. Só perguntar. E ainda Vou com gostar Paulo, bastante. obrigado. toma uma cervejinha, né? Vamos lá. Aí não para de falar, né, Robertão? E não para. Cara, Paulo, eu tenho obrigado. uma história, faz muito tempo que eu não vejo o Roberto. Ótimo, Quanto tempo, show. Roberto? Faz, eu acho que uns 7, 8 anos, né? Não, menos, Paulo. Uns 6 anos, talvez. 6 Aí eu anos. vim. Aí, quando que vocês inauguraram aqui? Não, faz um tempo já. Já. Uns 4, 5 anos. 2017? Não, uns 6 aninhos, Paulo. É. Uns 5, 6 aninhos. E o Paulão não mudou nada, viu? O Paulo tá o mesmo Bom, cara, que né? bom. Show de bola, Paulo. Que gentileza. Paulo, aqui. obrigado do convite. Uma honra estar aqui no Urban Cast, no Urban Cowork. A gente tá aprendendo a fazer isso daqui, né, Roberto? Estamos começando aqui, se adaptando aos novos tempos aqui. Criamos esse estúdio para receber amigos, Show. pessoas interessantes, para a gente poder bater um papo descontraído. Ô, Não é Paulo, nada e o caminho formal. é esse. O caminho muito certo, né? Porque mobilidade, hoje todo mundo trabalha de onde pode, de onde dá, de onde consegue, de onde se sente bem. Né? E um ambiente super gostoso. Eu tava vendo aqui com a Ana, né? Aham. Fui ver, nossa, vocês estão show de bola, né? Que legal. Essa condição e você poder produzir conteúdo de onde for e levar conhecimento pra galera. Não, tô aí, adorando, né? tô adorando isso daqui. Muito Tô bom, cara. passando mais Então, tempo show de aqui do bola. que trabalhando, pra falar a verdade. Cara, o Roberto, só para contextualizar, o Roberto ele é especialista em negociação, não é? Você Especialista. vem traçando uma trajetória linda na área de negociação, Uhum. uma área que realmente todos hoje negociam, né, meu? Você negocia dentro de casa, Todo com mundo. seu namorado, seu filho não tem. Mas com... Você tempo negocia todo. para comprar seu apartamento, alugar um apartamento, eu negocio em casa, negocio com as minhas filhas. Cooperadora. Eu tenho 3 meninas em casa, né? O Paulo tá bem arrumado. Então- Ô, Paulo, nem me pergunta como negocia com esposa. Isso eu não sei. Essa é a era próxima a pergunta. pergunta. Não, não. Essa é a Já próxima- Essa sabia. não. Quem souber, me fala aí. Né? Eu conheço a sua esposa. Então eu sei que a negociação ali Ali é dura. não deve ser tão fácil. Mas, Robertão, Legal. primeiro, cara, tem uma curiosidade. Eu acho que Vamos lá. esse seu nome, Fialkovitz. Fialkovitz. Me explica um pouquinho da onde que vem esse nome aí. Rapaz, meu nome é Roberto, escreve Gerger, mas fala Jarger, né? A pronúncia alemã. Fialkovitz. Fialkovitz é o nome da família do meu pai. Meus avós nasceram na Transilvânia, na Romênia, ainda no Império Austro-Húngaro. Então, olha a confusão, né? Do meio da Transilvânia para cima, já com a divisa com a Hungria, se fala o húngaro dentro da própria Romênia. Então, meus primos todos, tá lá, família grande, a Bessa, uma galera toda. Foi lá já eu, a Cláudia, o Igor. Já foram né? pra lá? Muito, visitar Mas meus conta primos. como que é isso. O que é esse Drácula? Tem o Drácula? Tem Drácula pra tudo quanto é História lado. é né, essa? Você é meu Drácula? parente do Drácula, cara? Não, e é uma coisa interessante, né? Porque a história do Vlad Tepes, né? Vamos colocar aí Eu conheço a história, né? Vlad Tepes, né? Bom, ele foi um conde lá, foi um general lá em 1400 e alguma coisa, e defendia o território romeno da invasão do Islão, né? Da Turquia, que os caras tomaram conta de tudo e ele... Então, ali, junto ali com a estratégia de ter os Cárpatos, as montanhas, o exército era pequeno, mas eles tinham muita estratégia, né? E chama Vlad, e vem a história do vampiro lá, que foi criada lá pelo Bram Stoker, lá, o inglês. Mas- O inglês acho que nunca foi na Romênia e fez a história, né? Foi baseado nesse coronel, nesse Nesse cara, general. nesse general? Vlad Tepes, o nome dele, né? O nome né? Vlad Tepes. Então ele comandava, ele era um general e ele tinha essa estratégia de combater o exército do Islão, a invasão turca. E aí, por que virou essa história do Drácula e tudo, né? Na verdade, o Vlad Tepes, ele era chamado de Vlad o Empalador.
Então era Vlad o Empalador. Ele usava a arte usava, né? A arte é uma arte de matar, né? De empalar, né? Que eu não vou explicar como é que funciona aqui, mas é uma coisa horrorosa. Mas é você colocar um ser humano num espetinho, né? No espeto, né? Um espeto alto, né? Ele engraxava aquele espeto com gordura animal e ele, né, encaixava a pessoa por ali e ali o cara ia agonizando dias e dias e dias, entendeu? Isso era uma estratégia de guerra também que ele usava para espalhar o terror no Islã. Então, assim, era Vlad o Empalador. Então, né, o cuidado nessa questão. E nisso ele conseguiu manter o território da Romênia, né? Não teve essa tomada dos turcos e... Bom, a história é longa, né? Então, mas Interessante. Aí veio lá o Bram Stoker, que veio lá, um inglês, que foi escrever, acho que é inglês, que acabou criando essa história do Conde Drácula. Legal. Por que Drácula? Porque eles tinham... acho que no escudo tinha a cara de um dragão, né? Drácul, né? No romeno, e vai parecer um demônio, alguma coisa assim, ficou Drácula, né? Então, era a ordem... Não, eu acho é uma coisa fantástica. Essa é uma história que eu acho que nunca ninguém contou. Agora, Paulo, eu falando com a minha família lá, né? Na Romênia, rapaz, isso na Romênia é uma ofensa, sabe? Porque, assim... Você fala de vampiro na Romênia, fala de Drácula, os caras acham ridículo. Imagina, só tem isso. Não, aqui. Eles acham ridículo essa história. Fala, isso é um monte de bobagem que criaram. É igual quebrar prato na Grécia, cara. Os caras falam, que é isso? Aqui? Vai quebrar prato, vai não. pagar o prato, porque tá quebrando, né? Mas é uma coisa interessante. É história, né? É história real, né? Tá lá o castelo de Bran. Legal. Né? Então... Esse corte depois vai ficar bom no YouTube a gente falar da onde Sim. veio o Drácula e mandar lá pro Não, um dia, Paulo, vamos vir aqui só pra gente falar da tradição da Romênia, Legal. Principalmente da Transilvânia, que minha família é grande, tá lá. Eu não conheço. A gente pode pôr meus primos ao vivo aí, Poldanco, né? Tem Eu já Zolta. vi algumas fotos suas, realmente é um país muito lindo. É né, muito cara? lindo. Você só tem que ir no verão, né, talvez. Né? Vai no verão, porque lá, nessa região que a minha família vive, em Livada, em Satumari, em Sotmor, né? Chega a 20, 25, 30 graus abaixo de zero no inverno. Né? É punk. É punk. Mas Robertão... Tá aí a origem do meu nome, Paulo. Legal. Seguinte, meu amigo. Negociação, cara. Vamos lá. Da onde veio esse dom para ensinar técnicas de negociação? Não é? Porque eu sei que desde a época do Conde Drácula, ele já negociava, não é? Ele era um negociador distributivo, né? Ele era, de certa forma... Hoje os maiores estadistas do mundo também são os maiores negociadores do mundo. Não é? Eu tava lendo Churchill. Esses caras são absurdos. Só fera. Churchill... Puxa, estrategista. A gente veio falar uma coisa fácil, cara, que eu te pergunto. Como nós podemos nos preparar para negociar melhor? Com certeza. Desde comprar um cabo de iPhone aqui, que inclusive deu pau aqui, a gente teve que sair correndo. Sair correndo ali. Aí aproveitaram que você viram que vocês estavam aí desesperados e te cobraram mais caro o cabo, tô brincando. Provavelmente, e a gente pagaria, né? Até você negociar uma empresa que vale 500 bilhões, né? Como Warren Buffett investiu no Nubank ontem, 500 bilhões de dólares, não é? Foi. Então, eu acho que as técnicas não devem mudar muito, não é? Ô, Paulo, não. Não é o volume de grana que vai influenciar, não é? Perfeito, tá? Você tá corretíssimo. E como que... explica um pouquinho. Vamos lá. Da onde que veio seu dom para falar de negociação e já entra em técnicas de negociação, que eu também tenho algumas coisas para perguntar. E aí a gente vai conversando. Não, vamos lá. Como você descobriu essa sua habilidade? Porque muitas vezes aqui no coworking, que são empresas menores, elas falam, mas eu não sou bom para vender. Mas todo mundo tem que ser bom para vender. Eu já quebrei a cara, vou falar algumas experiências, eu já negociei mal pra cacete, já perdi dinheiro algumas vezes negociando mal, não é? E algumas vezes eu acho que eu fui bem. Eu acho que o que importa é você acertar mais, não é? Claro, do que errar. Ô, Paulo, e o negócio legal é assim, né?
sempre a negociação, é que eu carrego isso muito comigo, né? A negociação sempre com continuidade, né? Então, os negócios amarrados de forma estratégica, né? O Urban Cowork hoje tem aí os seus clientes e assim, com pensamento a longo prazo, Sim. você entendeu? De vida, de continuidade, onde existem os ganhos mútuos verdadeiramente. Eu não gosto de falar em negociação, esse termo ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, ganha... Eu não gosto desse termo, eu gosto do termo que é a condição de trabalhar com aquela legitimidade e ter essa estratégia contínua. E os negócios são recorrentes sempre. Então, os lados estão bem, né? Então, é na alegria e na tristeza, eu costumo dizer, mas os lados bem de uma forma integrada. Essa é uma colocação. Aí vocês falaram, como é que foi isso? Isso eu desde garoto, eu gosto de falar. Eu tenho um perfil pragmático para negócio. Percebe. Você fala bem. Eu gosto de falar, Paulo, eu gosto de falar. E isso até acho que me levou à docência, porque eu nunca na minha vida imaginei ser um professor. Nunca. Eu fui executivo de empresa, fui do Grupo Abril, fui executivo do Grupo Estado de São Paulo, jornal, eu saí de lá, eu era um diretor. Eu era um diretor da área de quando eu conheci ele era diretor da Supply Chain. Supply Chain, do Grupo Estado, do né? Estadão. Do Estadão. Olha A só. gente Do Estadão. Estadão impresso, né, cara? Estadão impresso, imprimir. E assim, nós trazíamos, eu era responsável por fazer aquisições de todos os insumos do grupo, máquinas, equipamentos e principalmente a parte de papel. E o papel o Estadão usava por ano perto de 130 mil toneladas de papel por ano, que nós trazíamos de pelo menos uns 8 países, 7 países diferentes. Então eu comecei fazendo toda essa organização logística, toda essa engenharia, né? E começamos porque 5% só do papel era do Brasil, porque o restante a gente importava. Mas ali você teve que negociar muito. Nossa, Paulo, aí foi toda a minha base de negócio, né? Fazer as negociações e negociar, assim, papel. Porque você é o que dava ok pro cara fazer o cheque, né? Para fazer o cheque. Eu tinha o poder da decisão de aquisição, né? E, assim, papel. Papel. Ah. Então você põe aí 130 mil toneladas por ano a, sei lá, 600, 700 dólares a tonelada. Fora, né, todos os custos envolvendo isso. Então eram decisões grandes, eram decisões complexas, a gente negociava muito no exterior, quer dizer, negocia-se muito no exterior. Até a minha experiência muito grande é com negociações internacionais. Hoje eu tenho empresa que faz muito isso, né, dei continuidade. Hoje eu tenho empresa de consultoria, né, além de ser professor e fazer os treinamentos, né, eu sou apaixonado por essa parte de passar conhecimento, né, então mais para essa juventude aí. Essa galera aí tem que ter isso mesmo, essa estrutura, essa arquitetura de como estrutura um processo negocial, mas pensando no bem-estar, sabe? Pensando no bem comum. Mudou muito. Esse negócio de passar rasteira, passar perna, isso ficou fora de moda. Mudou muito, né? Isso Na aí, época do meu pai, ele nem imagina isso que você tá falando. Sim. A negociação era um braço de ferro, né? Hoje não, hoje a negociação é uma integração. É uma continuidade. Vocês imaginam uma coisa, né? Por exemplo, deixa eu contar pode ser um caos muito rapidinho. Claro. Eu lembro uma vez me demandaram no Grupo Estado, eu tinha que trazer uma economia grande, né? E assim, a gente chama em negociação, eu usei uma estratégia que a gente chama de negociação de máquina, melhor alternativa em caso de não acordo. Como nós estávamos muito centralizados em fazer aquisições com os canadenses na América do Norte, as fábricas, nós tínhamos que fazer uma diminuição no custo total dessa matéria-prima, do papel. Sei lá, 4%, 5%, eu não lembro a demanda que deram. Foi uma época que o grupo foi encampado por uma empresa para fazer encampado que eu digo assim, né? Veio uma empresa de fora para fazer toda a reestruturação do grupo. A família saiu e entrou essa empresa, a empresa. E aí me demandaram, né, a diminuição do custo da matéria-prima. Então, o que aconteceu? Quando eles demandaram isso, eu até gostaria de falar uma coisa para todos. Pessoal, na área e segmento que vocês atuam, não interessa qual for. Eu vou falar um jargão que eu inventei numa aula e deu muito certo. Saiba tudo, leia tudo, entenda tudo, conheça tudo, porque a hora que a vida dos negócios lhe demandar, você está pronto para tomar a decisão mais assertiva. Eu vou repetir. Na área ou segmento que você atua,
Ó o Paulo aqui no coworking, ó o Paulo nos business dele, ó a Mel. Saiba tudo, leia tudo, entenda tudo, conheça tudo, porque a hora que a vida dos negócios lhe demandar, você tá pronto para tomar a decisão mais assertiva. E eu era apaixonado por aquela Gravou aí, questão. gravaram, né, Fabrício? Gravou? Gravou, porque essa daí tem que dar um corte bom aí pra Se não gente, gravou, né? repito, hein? Porque essa frase um dia saiu numa aula, sabe? Eu acho, só para um detalhe, já te cortando o caos, se você esquecer, eu acho que uma das bases, não é? E a gente vai traçando durante essa conversa, para uma negociação, não é? É a informação. A informação talvez seja o primeiro, né? Porque muitas pessoas chegam numa negociação, elas acham, deixa, eu sou bom em negociação, vou sentar na mesa e vou engolir o cara. Não é? Só que ele não se prepara. Então eu acho que a preparação é importantíssima. Planejamentos, E aí você tem outras etapas que a gente vai conversando. Com certeza. Mas continua. Não, só para terminar. Então, bom, nessa arquitetura de estruturação do processo negocial, eu costumo passar 12, 13 pontos importantes para se montar isso. A gente pode falar isso muito rapidamente depois. Mas um deles é assim, você tem uma melhor alternativa em caso de um acordo. O Paulo, o Mel, eu sabia tudo, lia tudo, entendia tudo daquele meu segmento, porque eu lia o que acontecia com papel e celulose na América do Norte, na Europa, na Ásia e na América Latina. Você entendeu? Então, as tendências que eram aquilo. Isso eu tô falando de um segmento que eu atuava. Podia ser pastel, parafuso, cowork, pode ser o que for, não interessa. Você tem que estar... Você comprava papel, mas tem gente que compra aço, tem gente que compra mídia, tem gente que compra microfone, commodity, equipamento, serviço, o que for. E hoje a gente tem muito mais acessível todas essas informações de qualquer lugar do mundo, né? Isso. Imagina o teu desafio lá. E assim, por conhecer, pessoal, eu visitava muitas fábricas. Eu visitando as fábricas, assim... Eu falo que eu gosto de estudar, né? Eu fui fazer uma pós-graduação em Química na área de papel e celulose. 3 anos de curso lá na Escola de Química lá do Oswaldo Cruz para poder falar com propriedade nas negociações, porque envolvia business e envolvia engenharia. Então eu tinha que ter os 2 pontos. Entendeu, Paulo? E sem ter Você ia pra plantação. Você ia ver madeira na floresta. Ia ver a captação de madeira. Né? E era muito legal, porque lá no Canadá era encantadora. Você saía de uma fábrica para outra de helicóptero, aí você via todo o processo logístico naqueles rios, entregando. Nossa, madeira é uma coisa fantástica. Mas assim, quando você sentava à mesa de negociação, tinha que entrar o quê? O que você estava negociando de uma forma financeira, mas o que você estava comprando, negociando de uma forma técnica, para saber que o que você está comprando da forma técnica, ele tinha produtividade na condição para você negociar a parte financeira, entendeu? Então, tinha um erro antes. O que era antes? Quem comprava isso? Era um financeiro. O financeiro chegava para mim e falava assim, ô Robertão, papel é papel, meu amigo. Você se vira aí. Quer dizer, papel é papel, não. Papel tem resistência à tração transversal, longitudinal, absorção, tem uma série de parte de engenharia que tem que saber. Por isso tem que saber tudo e ler tudo, entendeu, pessoal? É isso que eu falo para você. Não precisa ser engenheiro, não é isso. Não é isso que eu tô falando. Eu fui estudar porque eu fui estudar, mas você tem que conhecer o teu mercado, o teu produto, o teu negócio. Se ele vai ter produtividade, se ele vai trazer riqueza, se ele vai trazer benefício para você negociar melhor. Então, primeira lição é conhecer do que você vai negociar a fundo. Mas, Paulo, o máximo que você puder. O máximo. Porque aí ninguém, assim, no bom sentido, ninguém te enrola. Absolutamente. Né? E para finalizar, assim, como eu visitava muito essas fábricas do Canadá, dos Estados Unidos, a gente tinha fábricas também que eu comprava, eu ia muito para Europa, mas muito Canadá e Estados Unidos, mais Canadá. Eu sabia o custo de produção. O Canadá tem um custo horroroso de energia elétrica, tem um custo enorme de mão de obra, que lá tem um tipo de modelo. Até isso tem que saber, viu, pessoal? O Canadá tem um modelo de sindicato inglês e não um modelo italiano. Eu não sei se alguém sabe qual é a diferença. Entendeu? Eu fui aprender na dor lá, porque eu fui entender isso. O modelo de sindicato inglês é um modelo muito mais agressivo. Ele tem, acho que de 5 em 5 anos são as negociações. Tem o inglês e o italiano. Italiano é o modelo que temos, ano a ano. Lá tem o inglês. Então, o custo de mão de obra nessas regiões, ele é mais alto, porque a segurança é verdadeira, a condição do trabalhador é verdadeira. Então, o cara paga o sindicato com prazeres, você entendeu? Então, é muito diferente. Então, tem um custo alto por trás. Então, energia, captação de madeira na floresta, mão de obra, sindicato, moral da história, eles têm um custo alto. Quando me desafiaram e falaram assim, tem que trazer essa economia, o que veio na minha cabeça? Máquina, melhor alternativa em caso de não acordo.
Ô Paulo, por quê? Eu tinha que ir buscar uma alternativa fora do Canadá. E onde estava essa alternativa? Porque eu lia muito sobre aí... Best Alternative to Negotiate Agreement. É mesmo, o modismo em inglês, a gente fala em português, né? Que é a melhor alternativa para o acordo negociado, né? Tem o Batna, tem o Robin, né? Que eu marquei aqui, eu fiz minha lição de casa. Olha aqui, os dois, o Ivan tá competindo aqui. Show de bola. E realmente, isso daqui, esse evento, né? Essa conversa que a gente tem toda semana é muito bom para isso, né? Você se força a estudar e resgatar coisas que você já tinha até aprendido, não é? Não passar vergonha na frente do Robertão, né? Poxa, não, tá muito pra mim falar com você. Não, imagina. Mas é para finalizar, pessoal, para vocês entenderem, né? Tô falando com a galera aqui, né? O pessoal, todo mundo. Isso é maneira de quem dá lecionar. Os nossos 400 mil seguidores. Seguidores. Mas o importante é assim, pessoal, saber o custo que eles tinham lá. E aí eu fui buscar essa alternativa. Por quê? Porque eu lia. Tinha um grupo chamado Shandong Huatai, que enquanto um grupo de produtores nossos canadenses produzia, o Paulo, 5 milhões de toneladas de papel... Aí você já foi para a China. O chinês produzia 12 milhões de toneladas num site. Um site que você andava de ônibus lá, né, interno, para poder saber. Então, o Paulo, é outro... Não é porque é China, porque é mais barato, não. O preço é um commodity. O ganho estava no custo logístico e na recorrência onde eu poderia ter uma frequência maior de embarques, que a China é uma oferta muito grande em contêineres, e eu conseguia ter um custo menor de estoque. Mas isso foi o grande. Também, né? A mão de obra também é mais barata, não é? Ah, não, sim. Você, o Paulo, mas aquele documentário Indústria Americana lá, ele mostra muito... ele é mais produtivo e mais barato. Não tem como competir. Não dá para... Paulo, isso você falou tudo. Não dá para competir, porque os caras são aplicados, o custo muito mais baixo, mas são aplicados. Essa fábrica que eu fui... Quando eu cheguei lá, Paulo, indústria... Eu conheço... Isso na China? Isso na China, numa província chamada Huatai. Tá. O Paulo, quando eu cheguei lá, imagina, eu visitando fábricas no mundo inteiro de papel, quando eu entrei naquela fábrica, é um menino entrando na Disney. Para um cara que é técnico entrar numa fábrica dessa. Eu falava para os caras, cadê os caras? Os caras trabalhadores, né? Eu falei, não, a gente é automação. Era uma indústria 4.0 já naquela época, longe, à frente. Que ano foi isso? Isso foi 2000 e uns quebradinhos. Não, 2003, eu acho. Uma coisa medonha, assim, de ver, incrível. Sabe? Produtividade. O Paulo, enquanto esse grupo que eu comprava produzia 3, junto com outros 5 milhões de toneladas, esse site produzia 12 milhões de toneladas de papel. Então, assim, aí eu fui lá, conversei, fiquei lá um tempo grande, discutindo. Aí nós conseguimos fazer uns testes, porque aí tem parte de engenharia e tal, e conseguimos mudar desses nossos fornecedores para parte desse fornecedor. Mudamos para a China. Por quê? Porque nós conseguíamos trabalhar um ganho, que era menos avaria, menos perda, mais produtividade e menos estoque. Fechou a conta. Fecha a conta. E essa nossa conta fechou da entrega. Por quê? Aí fala assim, eu vou negociar um commodity. Commodity, o preço é o mesmo, mas como é que você trabalha os periféricos para esse commodity ser mais barato? Entendeu? Então, uma série de detalhes aí, né? Deixa eu Foi um exemplo, pegar Paulo, uma desculpa linha. me alongar aí. Não, perfeito. O programa é teu aqui, a live é tua. Tá. Quer beber alguma coisa a mais? Não? Tá tranquilo? Depois a gente bebe. Tá bom. Você falou como mudou, não é? De geração para geração, o modo de negociar. Não é? O meu pai, eu aprendi muita coisa na negociação com meu pai observando ele, não é? Sei. Da forma que ele fazia. O meu pai era um cara que as pessoas iam falar com ele e as pessoas nunca sabiam o que ele estava pensando. Até hoje. Fala muito pouco. Gestos mínimo possível. Sim. Não é? Analisa muito. Não é? E tem vídeo disso no canal. Em algum momento ele toma a decisão dele e tá tomada. É assim. Nunca apressado. E meu pai me falou poucas coisas. Inclusive falou muito pouco por filho. Inclusive, ainda bem que eu sou um cara que aprendeu muito vendo, né? E ouvindo. E ele... Uma vez eu lembro até hoje, ele me falou, filho, se você puder ter mais um dia para tomar a decisão, tem esse dia. Não precisa ter pressa. Olha a sabedoria. Não é? Você me ensinou isso. Não precisa ter pressa, não é? Eu acho que
Só se o negócio, você visualizar que aquele é um negócio da sua vida. É. Aí você vai buscar o cara onde for, na China. Ô, Paulo, mas pega um voo e assina a porra. Você vê que aquele negócio que, entendeu? Mas, ô Paulo, mas você sabe tudo, leu tudo, entendeu tudo daquilo. Você já tá preparado. Sim. Não é isso? Aí você... Isso é que o Paulo falou, tá perfeito. Não é? Então mudou muito, né? Mas ele também tinha aquele outro lado que era também só querer ganhar, sempre tirar vantagem. Como a maioria dos gestores daquela época tinha e tem até hoje, não é? E mudou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho do que mudou, dessa questão da colaboração, de você querer que outra pessoa realmente ganhe, porque se ele não ganhar, daqui a pouco você não vai ter com quem negociar. Ele vai quebrar, não é? Se você não tiver com quem você negociar, você também você quebra a cadeia e daqui a pouco você também não ganha mais nada. Exatamente. Não é? E outra coisa também que eu aprendi, eu queria que você comentasse, você e a Mel, numa negociação, aí já falando das lições da negociação, procurar, uma coisa que eu sempre faço, é procurar sempre me aproximar, me conectar com quem eu estou negociando. Não é? Excelente. Conectar de alguma forma. Eu gosto muito de viajar, né? Roberto sabe, adoro viajar e adoro comer, né? Gastronomia. Então são assuntos globais. Quase todo mundo gosta, não é? Então eu gosto sempre de falar, quando eu chegava numa sala de alguma pessoa, algum diretor, eu via, geralmente o pessoal tem na sala os porta-retrato, né? Aí eu via lá, porta-retrato tava lá de Paris, Torre Eiffel com a família. Eu falei, você já foi para Paris? O que você gostou lá? Indica um restaurante, tal. Ou seja, eu já me conectei com aquela pessoa através de um assunto, que é um assunto divertido, não é? Só que eu já tenho uma conexão com ele ali. Isso aí. Não é? Então, esses dois assuntos eu queria que você comentasse, Mel. Você quer também? A Mel fala um pouquinho, Mel, porque é bom, viu, Mel? Fala pra caramba, A gente gosta de ouvir voz feminina. Vamos ouvir a Mel, vamos ouvir a Mel. Não, eu quero escutar Mas o professor. pontos legais, conexão com as pessoas, né? E essa colaboração. condição da colaboração e a cadeia funcionar para todos terem aquele círculo virtuoso de riqueza, né? Que gere riqueza. Mas vai lá, Mel. Sobre essa questão de conexão, é incrível. E agora, com os nossos desafios de fazer essa conexão digital, o cara tá no Zoom. Como é que você se conecta com alguma coisa? Né? Então, hoje a gente tem a facilidade de ter o LinkedIn, você tem o Instagram, você pega o nome, pega o e-mail, poxa, baixa o FBI da internet, a gente consegue ter várias informações, né? Então, é o tipo de facilidade que acredito que foi adaptativa, né? Você saiu daquele momento do presencial, então a gente tem que buscar. Eu já vi, inclusive, eu já cheguei a dar aula também, não na FGV como você, mas as pessoas iam para negociação alguma coisa e não se preparavam. Falavam, não, eu sou bom, é o que você falou, eu sou bom de venda, eu sou bom de lábia. Não precisamos falar disso, hein? Não precisamos falar disso. Bom de lábia, a pessoa vem falando, eu sou bom de lábia, eu vou enganar aquele cara, tal. Isso é muito... Passar a perna, não tem mais espaço para isso, né? E só para finalizar o primeiro ponto o negócio é bom quando é bom para as duas partes. Eu acho que a partir do momento que um acha que tá incrível, tem falha, e vai dar falha rápido para os dois lados, né? Então... Ô, Mel, sabe o que acontece? Vocês estão falando duas coisas que eu não posso deixar escapar, né? Nós precisamos de umas 5 horas de conversa, viu, Paulo? É verdade. Mas vamos lá. Duas coisas não podem deixar escapar, né? Mas a gente vai criar uma websérie aqui? Vamos criar uma websérie? Vamos. Da gente falar uma vez a cada um mês e sempre sobre um tema específico. Legal. Profundamente sobre aquilo. Legal. Porque aqui a gente está na primeira para a gente poder falar sobre realmente uma trilha de negociação, só para quem está aí escutando a gente poder entender e já amanhã já sentar e já negociar com a esposa, já negociar o carro, já negociar tudo amanhã, entendeu? Tá certo, tá bem. Mas duas coisas importantes que vocês falaram, o Paulo comentou, né? O cara fala, não, eu sou negociador. E tem um mito aí. Pessoal, tudo bem, eu falo que é mito, né? Pode ser que alguém não concorde, mas tem gente que fala assim, eu sou negociador nato. Isso não existe negociador nato. Existe um negociador experiente. Legal. O Paulo que aprendeu com o pai do Paulo que aprendeu com o avô, né? Ou no ambiente, porque existe negociador que se planeja. Existe negociador que tem estratégia. Que sabe, agora, o cara que fala, eu sou um negociador nato, é que às vezes ele vê que ele tem uma certa condição de comunicação boa e esse pensamento de ganhar, entendeu? Então, assim, né, um dia a gente vai ver aqui, tem a negociação, eu ponho lá uma figura do iceberg muito interessante. É aquela famosa clássica do iceberg, né? A parte de cima do iceberg é a parte de baixo.
O Titanic bateu na parte de cima do iceberg, mas o que afundou o Titanic foi a parte de baixo, que era a solidez da condição, né? A força do iceberg. Então nós temos o que a gente tem na parte de cima, que chama posição, e a parte de baixo, que são os interesses das partes. Então, assim, antes de discutir preço, posição, que a gente chama de negociação, discuta essa parte subjetiva da negociação. Porque ali, o Paulo, o Mel, que vão ter talvez, muitos interesses. Por que você está negociando comigo, Mel? Porque você tem algumas necessidades. Por que eu estou negociando com vocês dois? Porque eu tenho algumas necessidades. Então, muitas vezes, essas nossas necessidades, esses nossos reais interesses, reais necessidades, ela tem uma convergência. Às vezes o que é caro para você é barato para mim. Sim. E às vezes ao contrário. Então isso a gente discute nessa parte de baixo subjetiva do iceberg. Para depois disso tudo, a gente vai falar de preço, a gente vai falar de desconto, a gente vai falar da parte de cima. Eu asseguro a vocês, quando você explora a parte dos interesses mútuos, muitas vezes quando vai... Agora vamos falar do preço... ele já perdeu um pouco aquela força do que teria no início de ficar batendo na tecla preço. Aí depois você fala, não, agora, mas já que nós fechamos, mas deixa eu pedir tal coisa. Dá um exemplo disso, para ilustrar. Um exemplo? Consegue dar um exemplo? Comprando um carro, talvez tenha um... A gente consegue dar um exemplo desse interesse mútuo? Comprando um carro, comprando uma condição, por exemplo. Vamos pegar a compra de um carro, né? Uhum. Você vai lá, o carro tem lá um valor, X. Chegou lá, o cara vai me vender um carro lá. Tá bom, vai vender o carro. 100 mil carro. O cara, 100 mil. Você fala assim, não vou falar de preço agora. Não vamos discutir preço. Então, deixa eu ver os benefícios do carro. O que nós temos aí, né? Olha, nós temos aí uma pintura assim, nós temos um acessório assado, e é isso aí. Aí você fala... Porque a Mel tá querendo comprar um carro, ela falou hoje pra mim. Aí você fala assim, mas e a condição aí da virada do IPVA? Tá incluso nesse valor aí? Aí, sabe, não, mas eu posso fazer uma verificação. E tal acessório, dá para encaixar? Eu lembro uma vez que fui comprar um carro e foi isso mesmo, né? Antes de fechar a condição do preço, tinha lá como é que chama, Paulo? Não sei se usar isso ainda, Isso, filme anti-vandalismo. Custava caro pra caramba. Os caras queriam te desguarnecer a porta, tudo. E assim, na negociação, ele foi encaixando alguns acessórios. Ele não me pôs aquilo de graça, mas me fez um preço muito melhor, numa condição muito... Tinha lá uma condição do IPVA, tinha lá uma condição de um seguro, tinha uma condição diferenciada, que, discutindo aqueles reais interesses da minha parte dele, porque para ele, talvez, aquele insufilme anti-vandalismo não era caro. Porque ele já tinha aquilo lá, ele tinha em linha, ele tinha cuidado. Para mim é caro. Tinha margem para ele. Tinha margem, tem tudo. Para mim é caro. Para ele não. Mas assim, para ele é caro não me ter como cliente. E para mim é barato, porque eu já sou o cliente, você entendeu? Então o que eu já tenho, né, que é meu, eu posso ofertar. E o que ele tem, pode ofertar. Então depois que nós discutimos essa parte de baixo, que eu falo do iceberg aí, né? O iceberg não tá, mas eu vejo. Que é a parte subjetiva da negociação. Aí quando a gente for discutir o preço, aí já tem um valor menor. E aí você fala assim, olha, eu tenho interesse em continuar fazendo a troca do carro aqui a cada 3 anos. E eu gostaria de fidelizar essa condição. Isso não tem preço. Uma assinatura. É uma assinatura. Assinatura. A BMW faz isso muito bem, né? né? Isso aí. Você troca, repõe um valor super acessível. Paulo, um outro exemplo muito rápido para vocês, né, de interesse e posição. Por exemplo, eu atuo muito no agronegócio, eu adoro o agronegócio, né? E assim, uma vez uma associação que é a Andave, Associação Nacional de Distribuidores Defensivos Agrícolas e Veterinários, eles me chamaram e falaram assim, professor, a Andave faz todo ano um evento, e faz mesmo, né? Em agosto. E assim, nós temos o que a gente chama dos eventos, dentro da Andave, da feira Andave, passam lá, Paulo... 1.500 pessoas, 200 empresas do agro, distribuidores defensivos agrícolas, que é uma área que eu atuo muito. Que tem mantido o nosso Brasil. Que mantém o Brasil lá em cima, no top de tudo. E aí eles me chamaram e falaram assim, professor, assim, nós temos 2 eventos na Andave. Um é o grande auditório, onde vão os palestrantes, os mortais e os deuses, né? Que são aqueles mais famosos, e os réis mortais. E nós temos os eventos periféricos, que são palestras que acontecem perifericamente, de forma periférica. Você estaria interessado em fazer, né, participar da Andave? Nós não remuneramos, presta atenção. Não remuneramos, não tem valor, não tem ganho financeiro. Pro bono. Você vai doar o seu tempo e o seu capital intelectual. Porém, nós damos a chance de você fazer uma propaganda da tua empresa, da tua consultoria. Você não atua no agronegócio? Atuo. Aí, então, o que é caro para a Andave, que é o meu capital intelectual, meu conhecimento,
para mim é barato que eu já tenho. Agora, o que é caro para mim, toda aquela infraestrutura, onde vão passar 1.500 pessoas, que eu possa ter contato Do com seu 10% segmento. do meu segmento, aí não tem preço. Então, essa troca é a parte de baixo do subjetivo. Porque, assim, eu podia falar para ele, não, eu cobro tantos R$1.000 a minha Mas hora. pra você ali, se você já um contrato, 2 contratos ali, já pagou mais do que 10, 20 vezes aquilo. Ô, Paulo, foi exatamente isso Não que é? aconteceu. Ah, Se ótimo. 5% Resultado. pedisse um trabalho, eu não tinha como atender. Assim, pelo né, o tamanho. Uhum. E foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, vieram os contratos muito bons. Eu agradeço até hoje. Mas tem uma curiosidade aí, viu, Paulo? Sempre, eu fiz uma brincadeira com o presidente da Andaf, né? Eu falei assim, ó, eu faço esses eventos periféricos, para mim tá ótimo. Vocês entenderam, né? O preço e tal. Mas tem um detalhe, hein? O ano que vem eu quero palestrar no Grande Auditório, que é onde tá a galera, né? Porque lá palestra quem? Sardenberg, Ricardo Amorim, né? E o Ricardo Amorim, o do Maracanã. O Amorim, né? E alguns mortais também, como né, outros especialistas de mercado. Eu falei, o ano que vem eu quero palestrar no Grande Auditório. Ele falou, olha, eu não posso te prometer agora se você pode fazer isso, porque eu não sei os assuntos do ano que vem. Mas se tiver um assunto, eu vou te chamar, que você se sinta à vontade. Ô Paulo, porra, esqueci disso. Junho lá, o negócio acontece em agosto. Foi em maio, me liga uma moça de uma empresa que organiza o evento em São Grande e falou assim, professor Roberto, a Andaf, né? O presidente da Andaf falou com você, você se sente à vontade em falar sobre as estratégias dos distribuidores, né? Eu falei, é nós, né? Ela falou assim, então se eu tenho agenda para tal dia, era um dia só. Né? Porque aí já é a palestra principal. É assim, no meio dos principais. Mas você não sabia muito, você foi estudar, né? Ô, Paulo, você poderia falar qualquer coisa, né? Paulo, assim, falou de estratégia... Ele poderia falar... Você quer falar sobre o mercado do futebol turco? Você ia falar, ok... Eu topo, porque você tem um tempo de correr atrás. Quando que aparece? Em agosto. Então dá um tempo de ir lá ver como é que funciona a Turquia. Estudar o futebol turco, não é? Mas era um assunto que eu dominava bem e assim, para mim, essa foi legal. Porque lá você tem a oportunidade de mostrar o Isai, fazer uma propaganda e ali tinha 500 pessoas. Agora, Paulo, olha a curiosidade, né? Eu sou coautor de um livro da FGV chamado Transformando pela Gestão. Eu escrevi o capítulo de negociação. É um livro maravilhoso, pessoal de recursos humanos. Tá vendo ainda? Tá, na editora FGV e nas livrarias, tem um livrão. Tudo compra, foi Transformando pela Gestão. Transformando pela Gestão. Só especialista em área de RH. E eu fui convidado, uma honra para mim, escrever o capítulo de negociação. A professora Denise Dutra me convidou, uma honra. E assim, o pessoal do evento falou assim, ô professor... Traz uns livros aí pra gente sortear, né? E eu tinha alguns livros em casa que eu ganhei da editora e eu levei. E tinha lá umas 300, 400 pessoas participando. E aí falou assim, ao final da palestra do professor tem um número aqui embaixo que você puxa, né? E aí tem um papel. Quem tiver... Pô, eu ainda brinquei com a minha esposa. Vai sortear os livros. Eu falei, se você ganhar um livro... E aí? Aí sorteou o número tal, puxou a Cláudia. A Cláudia me ganha o livro. Tinha 400 pessoas, ela me ganha o livro. Aí ela ganhou o livro e falou assim, para um japonês que estava sentado do lado, ela falou assim, olha, esse cara é meu marido, tá cheio de livro em casa, né? Você quer para você? Ela falou assim, não, eu já tenho, porque ele foi meu professor lá na FG. Olha um monte de coincidência, né? Mas assim, pessoal, para explicar para vocês, né? Interesse e posição. Posição, preço, desconto, interesse. As necessidades, o que você pode realmente ter ganhos verdadeiros. O que é caro para um, às vezes é barato para o outro. Roberto, eu quero voltar à questão das lições, que eu acho importante, que são os passos básicos de uma negociação. Sim, são das estruturas. Mas o que tem que fazer? Seguir? O que a gente tem que fazer lá? Fala a pessoa que tem que seguir clicar no sininho. O nosso isso aí me atrapalha no negócio. O Pamel falar, ela não lembra. Eu que estou vendo aqui. Achei que era do convidado. Tem o empurra pra cima, clica no sininho, arrasta pro lado. Arrasta pra cima, Fala já pra deu. clicar no sininho aí. Pessoal, se inscrever no nosso canal. Qualquer câmera essa daqui, né? Se inscrever no nosso canal aqui do Urban Cowork, certo? Toda semana a gente traz um convidado super expertise de mercado. Hoje tá nota 1000 aqui. Então, para se inscrever, clica no sininho, curtir o nosso Instagram também. E o do convidado, por favor, Roberto, qual que é o seu YouTube, o seu Instagram?
Conta pra gente. Roberto Fialkovic. Não é ponto Fialkovic? Roberto.Fialkovic. Puta que pariu. Desculpa, Roberto, pessoal. Não tá sabendo. Roberto.Fialkovic. Está lá o meu Instagram, Roberto.Fialkovic. Fialkovits. Roberto.Fialkovic. Maravilha, aproveitar depois também. o Fabrício bota aí no GC. Agora a questão da lição. A segunda lição. Pessoal, segue lá que eu ponho muito conteúdo. É isso que eu ia dizer. Eu ponho muito conteúdo. Essa semana eu consumi muitos teus vídeos. Muito. Não só no Story, como também lá no feed. Tá lotado de Tem conteúdo lá. GTV, tem pílulas curtinhas. GTV, tem tudo. Pra todos os gostos. Qual que você acha que é a segunda Show. lição? Eu sempre coloco o mel numas enrascadas. Vai, manda que a gente... Primeira é você, antes de uma negociação, qualquer que seja, é você conhecer sobre aquele assunto. Preparar o planejamento. E depois, você tem que entrar com o que na negociação? A gente tem que perguntar pra ele. Não, mas o que você acha, assim? Tem que ter objetivo, né, Roberto? Objetivo. Bom, eu... Não sei se o professor vai concordar, mas, bom, se eu me preparei... Não, Alexandre professor, não, é o Roberto. professor. É Roberto. Estudei, bom, eu vou falar o que eu faço, né? Se a gente estudou, entender um pouco sobre... Entendeu? Não, o máximo que a gente puder. Da pessoa, ver no LinkedIn, ver o negócio, entender o que faria sentido para as duas partes, que... Todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer uma negociação, eu sempre deixei muito claro, assim, inclusive em tópicos, o que é importante, o que faria bacana pra nós e o que eu enxergo que seria bacana pra ele. Eu vou em tópico. O Paulo sabe que eu funciono por tópico, né? Eu tentaria, não sou especialista em neurolinguística, mas já tive a oportunidade de estudar isso. Muito legal. Tentar captar ali, se o cara não tem vídeo na internet, no momento de abertura, entender essa questão da neurolinguística pra poder me adaptar. E você fala muito sobre isso no teu canal também, Falo né? Falo bastante. O analítico com o expressivo, como é que você lida com tudo Você isso? falou de empatia, né? Foi muito Empatia. massa. Porque isso é ter empatia, né? Você Neurolinguística é entender, empatia. não é? Entender e se colocar no lugar do outro. Não é? Isso é empatia, não é? Já leva isso pronto com a minha visão pra argumentar. O planejamento já vai no planejamento. Tá, legal. Então fala um pouquinho disso, Roberto, dessa questão da empatia na hora da negociação. A empatia é uma coisa fantástica, porque a gente tem que entender, tem até uma frase muito famosa aí, né? Você vestir o sapato do outro lado e ver o quão apertado é o sapato da outra parte também. Boa entendeu? frase. Esse é um ponto. Põe o sapato dele e sente o quanto aquilo é dolorido, dói. Porque às vezes nós somos muito egocêntricos, né? Muito egoístas e acha que tem que levar a melhor condição. Por isso que eu falo, né? Tira isso da cabeça, porque o mundo globalizado do jeito que está, então essa condição de empatia, principalmente agora depois né, em todo esse problema que estão passando do Covid, isso trouxe muita proximidade para as pessoas, né? O senso mais de compartilhar do que de ter. Você entendeu? Você acha Então, que negociação é um exercício de empatia? é um exercício total de empatia, Paulo, porque só sai uma negociação verdadeira se você realmente sentir as necessidades do outro lado e ele sentir as suas necessidades, mas tem que abrir o coração, hein? Porque se não abrir o coração, não vai. Que bonito. Fica aquele jogo assim, fica aquele jogo, sabe? Eu acabei de ter... Essa semana eu tive uma negociação por Zoom, tinha lá 2 continentes lá, né? Tava o pessoal de continente africano e tava lá o pessoal de continente asiático, né? Pessoal de China. E assim, sabe? E tinham alguns intermediários de outros países, mas assim, ficou assim um jogo muito de puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá. Não teve... Eu enxerguei... empatia. Não, Paulo, além de empatia, eu não enxerguei aquilo com uma condição de legitimidade, estava muita desconfiança, sabe? Então, aí perfilzinho pragmático, subiu, né? Aí eu já tive que falar algumas coisas pra gente poder passar por isso e falar assim, estamos com o mesmo objetivo todos aqui. Então nós precisamos focar nisso, abrir realmente a condição e discutir verdadeiramente, não ficar com... Senão perde Porque tempo. antes da empatia vem a humildade, né? Simplicidade e humildade. Se você não tiver humildade, e quando você fala geralmente de diretores, gestores, e isso aí acaba fugindo um pouquinho, né? Essas palavras, né? Foge. Empatia, humildade, não é? As coisas, infelizmente, acontece isso. Mas mudou muito. Eu acho que Mudou nós somos bastante. gestores que a gente já consegue praticar um pouquinho. Bastante, não, o Paulo mudou muito. Mas o Paulo faz uma colocação, e é importante, né? Eu tenho um troço que eu chamo aí de vaidade corporativa.
o vaidoso corporativo. Quem já viu um vaidoso corporativo? Posso levantar os 2 braços? É o que passa gel no cabelo e bota o cabelo pra trás. Pra trás assim, põe uma camisa, né? É o que bota o pullover e tem camisa social e veste relógio assim. Então nós somos, cara. Ô, Paulo, mas nós somos talvez vaidosos, mas a vaidade com o corpo é legal, você se cuida. Agora, o vaidoso corporativo, não. Aí é aquela condição do egoísmo no ambiente corporativo. Isso as empresas perdem muito dinheiro com gestores que têm esse pensamento. Com gestores que estão ali pensando no eu, né? Vou aqui alavancar isso aqui para um trampolim, para uma outra empresa, para uma outra condição, e assim deixa um estrago. Eu cansei de ver isso em corporações. Né? Agora, essa empatia verdadeira cuida... Olha, um toque, né? Pessoal, cuida de pessoas. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Minha vida é assim... 60% é cuidando de gente, 40% você dá um jeito de arrumar tempo para fazer teu trabalho. Se você não cuidar de gente, o negócio não vai, as coisas não caminham. Tá lascado. Bertão, a gente tem umas perguntas aqui. Você tá com o microfone aberto, Fabricião? Temos o Fabrício aqui, que é o rei, que é o nosso superstar aqui da mesa, é o que faz tudo aqui. O Fabrício podia ser piloto de Boeing ali. Tem tanta botão ali, Ele Fabrício. pilota helicóptero. Ah, não, tá bom. Tá. Você Com uma mão só, né? Tem pergunta aí? Fala de quem a pergunta, Fabrício, por favor. É verdade isso? Tem sim. Mais alto. Sério? A pergunta. A Ana tá perguntando. E quando o outro lado não sente empatia? A Ana está perguntando quando o outro lado não é empático, não tem empatia. Ô, Ana, é complexo, né? Complicado. Ô, Ana, você vai ter que ter um pouco mais de trabalho, né? Até você conquistar ou você conseguir essa empatia da outra parte. E isso, Ana, vai muito no planejamento da negociação, que não deu tempo de a gente falar ainda, né? Verdade. Mas assim, o planejamento da negociação, você planeja muito bem como que você vai trazer aquela pessoa para a luz. A luz da empatia, entendeu? Como que você coloca ela no mesmo eixo, né, para se negociar verdadeiramente. A gente chama isso até em negociação de tipos de abordagem, integrativa e distributiva. Quando a pessoa é integrativa, ela está cooperativa. Então, a negociação, ela é coração aberto e vamos realmente negociar. Eu e o Paulo aqui, nós temos um relacionamento grande, não de negócios, mas temos um relacionamento muito importante, muito grande. Eu tenho certeza que se um dia eu for fazer um business com o Paulo, a empatia já é de cara e a abordagem vai ser integrativa ou cooperativa. Agora, quando o outro lado não tem a condição da empatia, o Ana vai ter que, conversar muito, vai ter que, assim, de certa forma, usar um pouco aí de poder de persuasão até, para trazer a pessoa mais pro lado e ela entender verdadeiramente que o que você está ofertando tem vantagens para o lado de lá e é verdadeiro, é legítimo. E aí você vai conseguindo isso aos poucos. As pessoas são mais difíceis, algumas pessoas são mais difíceis, outras são mais fáceis. Isso a gente chama de a pessoa que não está ali, né? Não entra em empatia. Né, Roberto? Você está falando já dos perfis de negociante, né? Não, Paulo, mas mesmo com o perfil pode ocorrer empatia, você entendeu? O problema da empatia é assim, ou o meu pensamento é integrativo, ou meu pensamento é competitivo, distributivo, entendeu? Porque a pessoa que ela vai disputar é... Reativo. É o cara que vai reivindicar valor. Ele põe as garras de fora, não estou dizendo que é uma negociação errada, não é isso, né? Mas ele mostra as garras e ele não quer relacionamento. Você entendeu? Inclusive, para uma abordagem, para uma negociação integrativa, a gente fala de relacionamentos a longo prazo. E para uma abordagem distributiva ou competitiva, fala para negociações pontuais. Eu venho aqui comprar esse prédio do Paulo. Esse lado deu muito certo também já. Dá. Não, os dois são corretos. Os dois são corretos. Agressivo, entre aspas, deu muito certo. Os dois são corretos. Tem muito empresário que conseguiu. Que conseguiu, exatamente. Mas, assim, pensando a curto prazo em questões de relacionamento. Entendeu? Então, Ana, tem que trazer para empatia, tem que trazer para a luz, tem que planejar bem e tem que mostrar legitimidade das ações. Ah, legal. Tem mais alguma coisa, Fabrício? Mais uma pergunta da Ana aqui. Qual a estratégia para negociar com uma empresa muito maior do que a sua? Opa, ótima importante. pergunta. Importante. Ô, Ana fica fazendo pergunta difícil aí, hein? Como é que a gente vai... essa é outra Ana, essa não é minha. É outra Ana. A Ana está fazendo pergunta difícil. Vamos lá. Olha, uma coisa importante, sabe? Você vai negociar com uma empresa gigante, uma empresa lá do outro lado, você tem que mostrar, tem que se planejar muito bem, né, os pontos que a gente fala, mas assim, você tem que mostrar o valor que tem. Então, e talvez mostrar, isso é uma coisa muito inteligente, sabe? E talvez, assim,
O que as empresas pequenas às vezes cometem de erro é assim, ela colocar todos os ovos na mesma cesta e ficar dependente de um gigante. Porque quando aquele gigante se move, ela perde todas a oportunidade. Então, assim, uma estratégia importante, né? Planejamento bom, mostrar o valor do seu produto verdadeiramente, mas assim, sabendo tudo, mostrando ganhos que aquele lado vai ter e mostrar principalmente para esse gigante que você não depende dele. Que você tem outros clientes que ele representa para você talvez 15% ou 20% ou 10% do negócio só. Isso é uma estratégia importante. Isso, inclusive, eu ouvi uma vez um professor da Universidade de Harvard falando, né? Quando vai negociar com os grandes retailers, os grandes supermercados, o erro das pessoas, né? O erro desse fornecedor é assim, eu sou fornecedor grupo tal. Né? Então, põe todas as forças lá. Eu dependo 80% do faturamento dele. O dia que ele se cismar de me dar um toque, acabou 80% da minha empresa. Você entendeu? Então, é isso, né? Tenha sempre, né? Esteja mais aí com mais clientes e dependa menos dos grandes. Pode ver que aí você tem mais força. Porque você põe o teu produto, põe o valor e fala, olha, ele vai demonstrar, fala assim, a tua empresa eu dependo só 5% ou 10%. E realmente é difícil, não é? Faz sentido ou não? Faz sentido. Muito. Hoje você com um cara muito maior que você, isso eu jogo tênis, acompanho muito tênis, não é? E existe algo que é fato, quando você vai jogar um número 100 do mundo, 100 e pouco, vai jogar com o Federer, tem uma estatística que o cara, ele joga 50% menos do que ele joga normalmente no nível dele. Porque ele já entra perdendo. Isso que eu ia falar, ele já vai com a cabeça da perda. Então o Federer ele pode jogar 20% dele, o Nadal, que ele ganha dos caras. Agora, se esses caras jogar 100% como ele joga normal com os caras do mesmo ranking dele, ele ganharia. Só que ele já entra perdendo, ele já entra com 2-0. 2-0, é isso aí. Você entendeu? Essa é mais ou menos o que você falou. Essa é a colocação. Você entendeu? Ô Paulo, é isso aí. É mostrar o menos dependência possível e né? Isso é estratégia para todos que estão nos ouvindo, viu, pessoal? Não dependa, cuidado, né? Quem não quer ser fornecedor ou ter clientes gigantes, claro, todos querem, mas não deixa isso que seja a maior parte do teu ganho, não. Porque senão ele vê o poder, aí entra lá um vaidoso corporativo e te dá uma apertada. Aí você tá frito. A gente falou da primeira lição, realmente é conhecer sobre o que você está falando antes de negociar, estudar sobre o que você está querendo negociar. Depois a segunda a gente falou em empatia, objetivo, o que você quer daquela negociação. Agora eu queria citar outro ponto aí para a gente evoluir, que é a questão até onde você está disposto a abrir mão, não é? Eu acho importante isso porque as pessoas... eu sempre sentei numa mesa nesses últimos tempos, não é? Eu penso até onde eu quero abrir mão. Eu quero pagar 100, é o meu ideal. Só que se eu for 90, eu acho que eu topo. Agora, 80, eu não falo mais com esse cara. Então, eu acho importante citar esse ponto, porque às vezes as pessoas ficam nervosas na mesa e numa negociação não precisam, à toa. É só falar que ela não quer. À toa, Paulo. Você tem toda a razão. Existe o que chama de negociação, existe o que a gente chama de posicionamento em negociação. E isso tem que estar no planejamento. Nós estamos falando de planejamento negocial. Isso. Posicionamento. Então você tem o que a gente chama de posicionamento alvo. Ok, pessoal. Posicionamento alvo, posicionamento máximo e posicionamento mínimo. Qual é o mínimo aceitável? E esse posicionamento mínimo, eu foco muito nas minhas aulas pelo seguinte: esteja preparado em saber o mínimo que você pode aceitar. Muito bom. Sabe por quê, Paulo? Assim, saiba o mínimo que você pode aceitar. Sabe por quê? Porque quando você senta à frente do negociador, que vocês trabalham aquilo que eu falei, a parte de baixo do iceberg, que é a parte dos interesses, das necessidades, eu falo assim, nossa, discutindo com o Paulo e com a Mel, cara, resolvem tantas dores do meu lado que para mim esse produto já ficou fantástico. Você entendeu? Resolver uma dor, então, que eu sinto aqui, um problema que
Nossa, então agora... Aquele valor ficou bom, que você achava Tá que... bom. Ô, Paulo, resolveu tanta dor que o teu mínimo aceitável já tá na tua cabeça, já tá planejado. Você pode se dar o luxo de fechar a negociação, porque você já raciocinou que era como se você estivesse ganhando aquele teu valor máximo. O cara vai me emprestar o jato, vai me emprestar o barco... São os periféricos. O cara vai me que emprestar você o jato, vai me... O barco, tá bom, não precisa nem me pagar. Não precisa nem me pagar, acabou. Eu ia ter que alugar, ia ter que comprar, ia ter que fazer. Não é? Ou então resolve um problema, né, Paulo, que você tem aí de empresa, uma coisa que te tira o sono, né? Uma preocupação, fala, pô, mas peraí, você tem essa solução? Então já ficou, né? Fala o termo em inglês lá, useless to say, né? Já ficou pequeno pra gente ficar falando de preço, né? E a posição mínima aceitável para você já é mais do que a máxima. Useless to say. Tá claro, né? O Roberto e Paulo, isso que você falou sobre os periféricos e todos os seus insights, trazendo para a realidade dos nossos empreendedores aqui, porque obviamente estão aqui no Cowork, são empresas mais enxutas, né? Sim. Às vezes, o cara tá desanimado, não tá com aptidão de empreender, porque, como commodity, como você falou, porque já tem isso, já tá saturado. Mas é o que você falou, eu posso vender o mesmo produto, mas o submerso, os periféricos, é que ele pode ser incrível. Com certeza. E aí ele não pode deixar de querer fazer de empreender, porque os periféricos faz com que ele leve o negócio para casa, entendeu? O Mel, você falou muito bem agora. É isso. Pessoal, cuidado com essas coisas. Muito Precisa tomar bom. cuidado. Porque às vezes você fala assim, o preço é isso aqui, o negócio aqui. Cara, o que tem tudo em volta disso isso aqui? aí. Aqui que estão os ganhos, de repente até. Porque de repente isso aqui é um preço único, um commodity, alguma coisa, né? Então, onde estão os ganhos verdadeiros disso aqui, né? Então, é esse ponto que tem que discutir. Olha eu lá negociando com o chinês, Sim. o preço era commodity, mas ganhava-se na logística. A frequência diminuiu meus estoques. E o ganho... E eu falei exatamente, bem rápido, tem um case, eu tenho um cliente que ele trabalha com embalagens só para delivery de restaurantes de altíssimo padrão. Legal. E ele vende isso, esse é o produto dele, ok? Crescemos pra caramba na pandemia. Só que ele entendeu, e por visitar os restaurantes, grandes restaurantes premiadíssimos, que as cozinhas são pequenas. O que ele começou a fazer? Tem uns 7 mil metros quadrados aqui que a gente não ocupa tudo. Vou começar a fazer o armazenamento e entregar toda semana para ele. Nossa. Porque ele não tem o espaço na cozinha. Olha o cara inteligente. Fidelizou ou não fidelizou? Fidelizou e não foi só o produto. Foi Ele muito legal essa transferiu, sacada. ele tirou uma dor dos caras. Ele tirou uma dor de espaço do cliente dele. Que o cara Sim. tem que ter espaço para ficar armazenando a embalagem. E ele tirou a dor do estoque. Porque toda vez que você compra embalagem, você tem que pagar. Legal. Né? Então, a conta entrega no famoso just in time, no momento que eu preciso. Exatamente. Esse cara merece um troféu. Ele Até é ia falar inteligente. o Luizinho Silveira da Esquadra, o cara super Aí, Luizinho, inteligente. Boa, menino inteligente, né? Isso Legal. Chamar chama-se- ele pra bater um papo, né? Com certeza. Isso chama-se... Essa semana demos entrevista pra CNN, o pessoal busca, Show, Globo, show, SPTV. show de bola, show de bola. Foi sacada incrível. Maravilhoso. Legal. Que legal, cara. A gente falou sobre os passos, né? Conhecimento, se preparar, ter objetivo, o que você está disposto a abrir mão. Agora eu esqueci do próximo. Vamos falar dos perfis de comportamento do negociador. Os perfis? Eu quero saber esse. Eu falei de um, né? Você Meu falou pai, do né? seu pai. Perfil Durão. Silencioso, analítico. analítico. Show de bola, Paulão. Garoto. Paulo estudou, ele andou Tem o praticando. expressivo, o analítico, vamos lá. O pragmático e o afável, né? Mas fala desse analítico aí. O pessoal, é até um pouco mais abrangente, é assim, né? Muito rápido, mas nós temos... São 4 perfis de comportamento que nós consideramos nos processos negociais. Então tem... Eu precisava dar... Mas tem razão, emoção, rapidez e lentidão. Então, entre a razão e a rapidez, nós temos uma pessoa com perfil pragmático e positivo. Resultado na mesa aqui. Então, um pragmático, a comunicação que você tem, você negociador com pragmático, é totalmente diferente de um analítico. Eu Paulo- me considero esse pragmático. Então, Sério? o Paulo- Nem tinha reparado. Imagina, o Paulo Imagina. pragmático, né? Quantos tapas ele dá na mesa por dia aí? Um soco na Joga a mesa. cadeira pra trás. Oh, não, né? Resultado, sim, na frente, né? Então, mas pragmático tem qualidades, né? Muitas qualidades, né? O pragmático, ele é movido a resultados. Olha o ego do vaidoso. E agora ficou vaidoso corporativo. Ficou até vermelho. Não, ele ficou só vaidoso. Desculpa, o Paulinho professor. ficou só vaidoso. Termina, perdão. Não, então assim, né? Entre a razão e a rapidez, pessoal, resultado, tem o perfil pragmático.
Só falar, entre a rapidez e a emoção, tem o expressivo. O expressivo é aquele cara que gosta de contar um caso, gosta de falar, gosta de... Sabe, você fala, ele não se aprofunda em nada de número, de analogia, nada. E outra coisa, hein? Ele gosta de falar dele. Ele fala, não, eu tive uma ideia, Paulo, isso aqui, não, vamos fazer isso aqui assim, assim. Cara, imagine a gente expandir. Esse é o expressivo. E esse cara é bom em vendas, cara. Ele geralmente... Esse é o cara para vendas, esse é o cara para o marketing. Faz o papel dele muito bem. Criativo. Sabe? Troca informações, é uma pessoa encantadora, ele encanta as pessoas, envolve, é uma pessoa que envolve os outros. Esse é o cara também, né? Mas tem o pragmático, o resultado, o expressivo, né? Essa conexão é o criativo, ok? E o expressivo é assim, hein? Ele monta um projetaço, só que chega no meio do projeto, ele enjoa do projeto. Aí ele enjoa do projeto, larga para os analíticos e já vai buscar outro projeto, porque ele é inquieto. Mas é o perfil. E aí, da emoção para... Então, nós temos lá, né? Razão e rapidez, que é o pragmático. Rapidez e emoção, que é o expressivo. Emoção e lentidão, o afável. O afável é aquele cara... É o terceiro, né? É o terceiro perfil. O afável é aquele cara... que ele, assim, ele não vai te desagradar em nada, ele não vai discordar de você, ele vai ser sempre uma pessoa, é uma pessoa sempre, assim, muito amiga. Só que o afável é difícil, porque a negociação é lenta, porque, sabe, ele não fecha, vai, mas não vai, fica, mas não fica. Mas o afável tem uma coisa importante. Trabalha bem em equipe e junta gente. Muitas vezes quantas vezes na minha vida isso aconteceu? São os afáveis que conseguem os acordos. São os afáveis que conseguem pôr Paulo e Mel à frente. Aí fala assim, você já viu aquilo? Fazer o Paulo, ó. Quando tá tudo perdido, tá tudo esse perdido. cara que salva. Chama a Ana lá, chama a Mel. Ô, Mel, vai lá, cara, dá um jeito, porque, Mel, Nós não se eu somos for lá... agressivas. Se eu for lá, Mel, você envolve a pessoa, por quê? Tô falando assim, Mel, vai lá, porque você tem um perfil afável e as pessoas gostam de você. Se eu chegar lá, vai dar uma merda só, vai estar todo mundo, né? Viu, aquele Paulo? strike só, entendeu? Viu como é que funciona? É assim que funciona. Mas é por isso que eu me cerco de pessoas afáveis. E o afável tem uma coisa, pessoal. O afável só não pode... O afável, ele tem muito a questão do sentimento. Então, o afável tem a questão da confiança. E de não falar não. De não falar não, sempre, né? Mas sempre, pra nada. Mas, ô Paulo, o importante é assim, ó. O afável é o cara que ele não pode perder a confiança. Porque se ele perder a confiança... Já era. Aí acabou. Tudo bem? Então, o afável tem essa conquista. Então o afável, pessoas, relacionamento, gente, junta gente. Legal. E aí vem o lentidão e razão, o perfil analítico. O analítico é aquele cara assim, fala muito pouco, só que a lentidão... Que é o velho Futami. Que é o Futami, que é o senhor Futami. Aí, entre a lentidão e a razão, não é que a lentidão é para fechar o acordo, mas a velocidade de pensamento, de raciocínio lógico é muito grande. É muito grande, ele consegue analisar números que um pragmático expressivo não consegue. Então, eu tenho até uma certa inveja do analítico, porque ele tem uma capacidade, assim, você fala 4 números aqui, ele já faz uma projeção, Engenheiro, né? Engenheiro. Exatas, né? Exato. Pessoas de exatas. O cara expressivo entrar na faculdade de engenharia é fácil, mas sair é difícil, entendeu? Porque tem que saber muito matemática, tem que ser muito bom nessa condição. Então, o analítico é assim, é aquele cara que fala pouco, é aquele cara que analisa muito os dados, é aquele cara que, assim, ele só toma decisão se ele entender que está mais meio e menos meio. Se não tiver nesse ponto adequado, ele não toma decisão. Por isso que fala da lentidão. A lentidão não é de raciocínio, não. A lentidão é como seu pai fala. Se tiver mais um dia, utiliza esse um dia. O expressivo não vai usar nem meio dia, porque o expressivo ele é muito afoito, né? Ele já é um cara assim mais empolgado, ele já decide mais por emoção. O pragmático, às vezes, até faz bobagem que dá, né? Então, assim, o resultado tem que ser, não sei o quê, às vezes até perde. Eu acho que as pessoas, eu acho que quanto mais sucesso vão tendo financeiramente, eles vão sendo mais analíticos. Perceba. Com certeza. Claro. Porque é muito bom quando você tá Menos bem ansioso. financeiramente ser analítico. É muito bom. E é muito mais fácil. E é fácil, e assim, Paulo, você precisa cuidar do patrimônio e cuidar do negócio. Você tem que fazer o quão foi difícil Quando fazer você aquilo. tá fudido, não tem nada, é bom ser expressivo. Não. Você tem que ser específico pra você vender, né, Paulo? Pra vender, fazer um dinheirinho aí, né? E é isso aí. É foda. Olha, eu não sei como é que eu vou conseguir te propor
valor pra gente viabilizar. Mas isso que você falou é tão importante e isso é tão... É uma consciência que faz tanta diferença pro cara que tá ali na negociação ou pra viver com as pessoas, que eu acho que a gente tinha que propor uma metodologia com resultados da tua explicação. Como? Você faz 30 cases... 30 cases, as pessoas precisam responder. Isso vai gerar um resultado e vai gerar um perfil. Imagina os RHs começarem a usar essa metodologia desenvolvida por você para que possam fazer as contratações. Show, isso. A gente podia ter alguém de tecnologia aqui, né, para patrocinar esse aplicativo, essa metodologia pra gente, hein? Analisar o perfil de comportamento, porque assim, muitas vezes você erra na contratação. Você gera os cases com a sua assinatura, Roberto, entendeu? Não, legal. Show de bola. Incrível. Não, show. A gente vai colocar aí no Instagram também esses perfis que o Roberto falou certinho, explicando certinho. Aí eu mando o material para vocês. A gente coloca lá. E assim, vamos aliar isso até, isso que a Mel falou, fantástico, e vamos aliar isso assim, né? A gente põe lá no conteúdo, põe lá, como que eu, negociador, identifico o meu perfil, porque eu tenho que saber o meu perfil. Claro. Claro. E como que eu identifico o perfil do outro lado? Isso é animal. Isso é animal. E como... Eu quero um aplicativo disso. Não, e tem que fazer. E como eu me comunico com cada perfil. Porque muitas vezes é assim, pessoal. Acontece assim. Eu sou pragmático pra caramba. Se você tava nessa reunião aí que eu tava num home office, até minha esposa tá falando com a turma, ela falou assim, pô, você não poderia... Ela escutou lá de baixo, ela falou, você não poderia estar falando assim com os caras, pô. Falei, claro, mas não tinha jeito. Tá louco, eu já perdi a paciência. É pragmático. Então, talvez teria que ter ela do lado mais analítica, me policiando e me ajudando e me orientando. Então, é a formação dos times e negociadores que eu falo muito. Então, assim, perfil, descobrir o perfil de cada um. Como que eu me comunico com cada perfil? Como que eu planejo a minha negociação? E como que eu vou me policiando para poder, talvez, formar um time de negociadores, né? A gente tem mais algumas perguntas antes da gente ir pro último bloco. Qual que é, Fabrício? Você quer falar? Deixa aqui, cadê o Samuca? O Samuca tá perguntando, quando chegamos, tá nesse mesmo tema ainda, quando chegamos em uma negociação com pessoas tão agressivas, qual você acha que é a melhor saída? Como desarmar um negociador assim? Eu acho importante, Samuca, a pessoa agressiva é muito comum em negociação, até pelo mundo que está. Você tem que entender que a negociação é um ambiente de tensão e de tensões, né? Então, entender como é que funciona o lado dele, porque essa agressividade... Mas, Samuca, uma coisa que eu falo, que eu falei lá no começo, saiba tudo, leia tudo, entenda tudo. Quando você for falar com alguém agressivo em negociação, você pode afrontá-lo, né, de uma forma, né, muito adequada, educada, mas você fale com propriedade do que você faz. O conhecimento, ele mata tudo. O conhecimento, ele come agressividade no café da manhã. Na manhã, mas come assim com tudo, tranquilo. Fale com... Primeiro passo, fale com legitimidade e fale com propriedade e num tom adequado. Você quebra qualquer agressividade. Faz sentido ou não? Faz. Tem mais alguma, Fabrício? Samuca, fica ligado no teu business lá. Que legal, que legal. Eu acho que pra gente encerrar essa parte e falar de outras coisas, não é? Eu queria... Tem uma frase que eu falo muito. Aprendi recentemente, eu sei quem me falou, e eu levo pra minha vida. Eu tenho não só pra negociação, mundo business, mas também para a vida pessoal, que é ouvir o que não é dito. Não é? Ouvir o que não está sendo dito. Isso é fantástico, tanto para você, para a sua vida, se você consegue praticar isso no dia a dia, como para o mundo, também para o lado profissional. Você consegue explicar um pouquinho isso daí? É verdade. Roberto, porque se eu vou me alongar nisso, eu adoro falar sobre isso, não é? Isso é fantástico. Eu tento praticar todo dia, porque isso é uma coisa que você pratica com a sua esposa, com você certeza. Pratica com o seu amigo, porque na realidade as pessoas não falam nem 10% do que elas querem falar. Nossa, Exato. Isso é verdade. Entendeu? É verdade. Se você puder escutar nos gestos, nas atitudes, nos olhos, isso... Você vai ser uma pessoa muito mais feliz, vai deixar as outras muito mais felizes. Além disso, você vai ser um sucesso absurdo profissional. Com certeza. Esse é o desafio. Lindo.
É fantástico. Isso que o Paulo falou na negociação. Ouvir o que não está sendo dito. E isso, pessoal, vem muito da experiência da pessoa e vem muito da boa vontade e o que eu falo do coração aberto. Eu estou negociando com alguém, eu estou vendo ele, porque o corpo fala, né? Então é uma coisa fantástica. Eu estou vendo as expressões faciais, assim, de satisfação, de insatisfação, se aumentou, se diminuiu o campo visual. A pessoa se mexe na cadeira, eu falo alguma coisa, a pessoa se afasta de uma forma, sabe? Já se fecha. Então você percebe o quanto está agradando. Fala assim, não falou nada, Roberto, mas... com a sua esposa, você fala assim, quando a esposa... hoje, amor, não vamos sair. Ah, então deixa pra lá. Ah, não, mas você não quer sair? Não quero mais. Não! É mentira, nós queremos sair pra jantar. Não, fala assim, não, você tá cansado. Deixa Cansado quieto. nada, cara, vambora, é isso. Porque ela tá falando, claro que eu quero sair, claro que eu tô afim de tomar um negócio fora, a gente jantar e tal. Óbvio que tá É falando, isso aí. eu quero me arrumar, quero ficar bonita lá e não sei o quê. Dia dos Namorados tá chegando, então. Dia dos Namorados tá prestem chegando. atenção nisso, gente. Escutam o que seu namorado, que sua Isso aí. esposa não tá dizendo. Que não está falando, é Que isso não aí. está falando. Ó, eu costumo, pessoal... Amém. Isso aí que o Paulo falou e a Mel é importante. Pessoal, e tem um negócio aí que eu falo muito em aula, sabe? Ó, falo em empresas também. Cuida do quintal. Sabe o que é cuidar do quintal? Porque se você não cuida do teu quintal, alguém vem e cuida do seu quintal. Que é o concorrente. Cuida do quintal. Tá certo ou não? Deu pra entender? Então, quanto mais você realmente... Cuidar do quintal de casa é... Cuida do aí quintal. O negócio fica bravo. Porque se você não cuidar do quintal, outro vem e cuida, né? Com certeza. Não é isso, não? Tô brincando, mas assim, pessoal, cuida, né? Ouça, tem essa empatia mesmo. Tá vendo que a pessoa não tá falando, mas quer. Então você inverta aquilo, dá felicidade, né? E traz. Isso funciona em casa, a esposa e com a negociação também. Não precisa estar falando, você está percebendo. E outra coisa, pessoal, nós percebemos. O corpo fala, não tem como. Né? As palavras colocadas, a mente tem essa facilidade muito grande de absorver isso. Você fala uma coisa aqui que o Paulo não gosta, pode ter certeza, o Paulo pode ser o maior artista de Hollywood, ele pode tentar disfarçar da maior forma. Se eu jogar alguma coisa aqui que dá uma reação nele negativa, eu percebo. Pessoal, tem gente que talvez até não, mas você percebe, a pessoa não gostou. Por mais que ela não fez, né, absolutamente nada, uma microexpressão. Isso é incrível. Isso daí tem que dar umas 10 horas pra gente conversar. Não, Paulo, tem sobre muito. essa análise, porque é incrível, é ouvir o que não é dito. Fantástico. Eu escrevo em tudo onde que eu acho, ouvir o que não é dito, ouvir o que não é dito. Isso, Paulo, isso mesmo. Porque é a diferença hoje das pessoas sábias. Das marcas, inclusive, né? Eu fiz uma coisa, puxa, foi uma experiência muito legal. Eu por acaso fui parar, por um convite, eu fui parar no GAT, né, o Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar, né, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu fui conversar com o comandante, o capitão Renato, sobre a parte de negociação, a equipe de negociadores do GAT, né? E assim, bom, eu organizamos e falamos, vamos fazer eles queriam falei, vamos fazer um programa, um curso. Foram, sei lá, 30 horas. Então, isso, né? Eu doei isso para eles e eu falei, o que eu quero de contrapartida do grupo é assim, vocês tragam um trabalho de adaptar essa estrutura dos processos negociais às ações, que eles chamam de ações críticas, né? Foi uma coisa emocionante, que a aula para militar, a turma é fera, né? Eu dou aula em área militar lá em Angola e a turma é fera, sabe? Eu quero muita falar disciplina. depois sobre Angola. Vamos falar. Vamos falar de Angola. E assim, eles usaram tudo isso que a gente fala nas aulas de negociação, essa estruturação do processo negocial, eles adaptaram às ações táticas, né, do GAT. Essa turma, eles são especiais. Aí eu vejo, às vezes, infelizmente, ações, né, que tem na televisão, eu falo, olha os meus meninos, mas assim, primeiro valor do GAT, todos têm que ser resgatados com vida. É o primeiro valor. Legal. Entendeu? Né? Então, usam essa estrutura de negociação. E é o que você falou, Paulo, Aí eles têm que estar olhando lá, o agente desestabilizador, olhando o que o cara não está falando, mas eles estão ouvindo. A gente vê muito em filme, né? A gente vê ou o filme, ou o negociador. Quem é? O cara que conversa com o sequestrador, não é? Isso aí.
Que nos Estados Unidos tem muito esse cara que é preparado para isso. Aqui também, dentro dos departamentos, deve ter o cara que ele é o indicado para quando tiver um tipo de evento desse, é aquele cara que vai falar com o sequestrador e a vítima. Isso aí. Ele é o negociador, entre aspas. O negociador, exatamente. E ele centraliza... Ele vai usar tudo que a gente está falando aqui. Absolutamente tudo, Paulo. Você precisa ver a devolutiva do GAT, quando eles me apresentaram o trabalho final, eu fiquei emocionado. Que coisa maravilhosa o trabalho que eles fizeram, né? E eles me agradeceram, falou assim, professor, o senhor, assim, ajudou a gente, né? Contribuiu a que nós, para a gente conseguir cada vez mais ter mais vidas, né? Assim, eu acho que, sabe, eu me senti muito lisonjeado e fiquei muito feliz, né? E quando eles vêm de ações, quando eles vêm de algumas ações, às vezes me ligam, aí, professor, daí tivemos lá e tal, né? Então é uma coisa legal, sabe? Criou até tô precisando ir lá para dar uma palestra pra galera lá, agradecer. Nossa. Cara, eu queria, Roberto, assim, pra gente estar concluindo, saber um pouquinho como que foi essa experiência na Angola. Para quem não sabe, o Roberto, ele vem fazendo negócios e dando aula há muito tempo no continente africano, né? Em especial na Angola, né? Especialmente em Angola. Em Angola. E eu queria entender quão diferente é, não é? Primeiro isso, quão diferente é o modo de negociar na Angola. Depois eu queria que você contasse um pouquinho sobre as oportunidades que tem na Angola. Que tem na África, porque é um continente, um dos maiores continentes, talvez, do mundo, e a gente não tem um desconhecimento muito grande sobre o que acontece daquele lado, né? Verdade. Eu queria Com certeza. que você falasse um pouquinho desse continente e desse país que fala português. Português, né? Nosso português de Portugal, né? Eu comecei a lecionar lá em Angola e, claro, né? Já faz 15 anos que eu vou a Angola, né? Tinha época que eu ia 6, 7 vezes por ano a Angola, uma coisa maluca. Constante. E aí começaram, além dessa parte de lecionar pela BBS Business School lá na África. O MBA que nós fizemos. Que nós fizemos, eu e o Paulo. Brazilian Business School. Melhor MBA que teve nessa América do Sul. A gente que estiver ouvindo aí. Tem merchan já no podcast do Urban, é isso? Não, é porque a gente fez mesmo aí, a gente gosta de... Tem que falar. É claro, tem que prestigiar. Mandar um abraço pra Gia aí. Gisele. Coordenadora. Gisele Ramos. Gisele é nossa irmã, né? Legal. Mas conclui. Não, mas é assim... E aí começaram a me demandar consultorias, trabalhos de consultoria. Por quê? Porque tem muita carência de tudo, né? O país, né? Eu atuo muito em, assim, cadeia de suprimentos, gestão de cadeia de suprimentos. A negociação está muito junto, né? Até essas matérias que eu leciono. Cadeia de suprimento, negociação, negócios internacionais e o Green Supply Chain, agora que me convidaram para essa disciplina também na FGV. Mas, assim, Angola tem algumas particularidades e peculiaridades dos países africanos, né? Embora tenha essa aproximação da língua, em negócios internacionais a gente chama de distância psíquica, né? Tem a distância geográfica e a distância psíquica, né? Então, assim, o quão o país é organizado, o quão as pessoas têm conhecimento, o quão o sistema de governo permite negócios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muita cautela, né? Ao se fazer negócio com países, principalmente no continente africano, que tem aí algumas diferenças, essa distância psíquica um pouco maior, que a gente fala. Mas, pessoal, em contrapartida, é assim, falando de Angola, tive muitas oportunidades de fazer negócio, fiz muito negócio com Angola, até hoje continuamos com algumas oportunidades. Existe uma certa dificuldade hoje de Angola por terem tido problema com gestão anterior de presidência, né? Governo, né? Governo. Corrupção tá. pesadíssima, né? Agora entrou... Inclusive, eu conheci... A filha do presidente da Angola... Isabel dos Santos. Uma das mais ricas. Tá com um problema sério, né? De evasão de divisas do país, né? E assim... mas assim, é muita oportunidade boa, tem tudo para fazer nessa área de tecnologia, nessa área, eles têm muita carência em conhecimento, estudo. E eles são abertos? Muito, são muito felizes. Qual que é o perfil em geral deles? Assim? O angolano, ele é o cara muito expressivo. Expressivo demais. Mas assim, tem algumas
peculiaridades, algumas particularidades, né? Mas assim, eles são muito expressivos, são muito amigos, são até afáveis, né? Legal. Gostam dessa aproximação com o estrangeiro. E uma coisa muito legal, o angolano, olha, todo mundo, o cara é empreendedor, Paulo. Ah, é? São empreendedores. Eu vou falar por quê. Ninguém me falou isso, mas é uma dedução que eu fiz e conversando eu vi. Angola saiu de uma guerra civil em 2002, cara. Muito pouco Recente. tempo. Então, assim, esses caras ficaram em guerra e foi uma guerra terrível, né? O MPLA e a UNITA, né? O Jonas Savimbi e o Agostinho Neto. Depois que acabou a guerra, era irmão com irmão, sabe? É o mesmo país, o povo, né? E foi uma guerra sangrenta. Mas, assim, depois que acabou a guerra, os caras apertaram a mão. O MPLA, eles inseriram a UNITA, né? Eu vou lá eu dou aula em área militar lá, né? É muito comum. MPLA, você está falando dois, era Dois partidos. extremos. Desculpa. Sujeitos, Desculpa, dois partidos. Movimento Popular de Libertação de Angola e a UNITA, União... Criaram, né? Criaram. Mas assim, né? Por trás, um lado está Estados Unidos, outro lado estava a Rússia, né? Equipamento bélico, aquela coisa toda, aquelas coisas... Bem, não vale a pena falar isso aqui agora, mas assim, quando acabou a guerra, esses caras se uniram, cara. E é comum. Eles falam assim, cara, guerra nunca mais nas nossas vidas, né? Eles são muito irmãos. A coisa mais importante para um angolano, o maior respeito, a primeira coisa para o angolano é a família. Então, sempre que você chega e vai, ou eu ligo para um amigo, eu tenho muitos amigos, ou que eu falo com alguém, primeira coisa que se pergunta, como é que tá a família? Como é que está a família? Família vai bem. Senhor professor, espero que a família esteja tudo bem. É assim que começa o WhatsApp ou o e-mail. Sempre assim. Por quê? Porque esses caras iam pra guerra e a família, sabe? Era importante um saber da família, ajudar, cuidar, aquela coisa. Então, isso é um patrimônio muito forte. Então, tem essa condição. Então, quando acabou essa questão de guerra, cara, tem tudo para fazer no país até hoje. Tem tudo para fazer. E naquela época, muito mais precário. Então, todo mundo, é serviço, negócio, sabe? É um povo criativo, feliz, alegre, tem os seus problemas, essa distância psíquica, problemas econômicos, essa condição, mas eu acredito assim, quem está com interesse de realmente fazer negócios com a África e os outros povos, né, Botsuana, África do Sul já é um país muito desenvolvido. Moçambique, você chegou? Moçambique, vai em Guiné-Bissau, não tem uma Moçambique é português também. Português, Portugal. Maior que Angola. Maior que Angola, grande exportador de gás natural, né? Mas tem muita oportunidade nos países africanos, muita oportunidade, pessoal, mas muita oportunidade mesmo. Basta você organizar bem os processos, negociar bem, garantir os instrumentos de pagamento, banco com banco, que tem muita oportunidade. Deixa eu dar um toque para vocês importante. Um grande amigo meu, uma pessoa que eu respeito, fantástica, chama-se Rui Mukherjee, ele é o presidente da Afro Chamber, Câmara de Comércio... Desculpa, eu achei que ele ia falar o presidente da Angola. Ah, Só chegar lá e conversar com ele que já o negócio já o Paulo, mas eu conheci o João Lourenço porque em 2000... Não, em 2000... Vocês acham que o Roberto, com esse papo... Ele ia chegar no presidente da Angola. Com esse Presidente da Angola. papo, penteado, charme, tudo, não ia chegar no presidente? Claro que ia chegar. Não, mas foi uma coincidência. Paulo, foi uma coincidência, porque é assim, em 2018, a Câmara de Comércio e Indústria de Angola, eles me chamaram pela figura do meu grande amigo, o Dr. Calado, Manuel Calado, eles me convidaram para fazer uma palestra. Convidaram uma pessoa de cada país. Pô, me convidaram do Brasil. Então foi lá uma senhora da África do Sul, foi um senhor dos Estados Unidos, foi um senhor veio um senhor Lá da no Espanha. Palácio do Governo? Não, foi num evento em Angola, né? Mas não foi no Palácio do Governo. Ô, Paulo, mas olha só, foi lá suntuoso. Eu ia te contar já, não sei se é esse, só que eu ia te perguntar, falar algum perrengue, alguma história engraçada na África que você passou aí, um negócio... De perrengue... Não, Bom, mas completa tá. essa. É completo o evento, Depois você pensa, só pra você ir pensando. perrengue, nossa senhora, Deve muito. ter passado tanto que... Dá um livro. Mas assim, o que eu tava falando mesmo? do evento, uma pessoa... Não, mulher do da evento, Angola. o presidente Manuel Calado, o senhor Manuel Calado me chamou, meu grande amigo, e eu fui fazer uma palestra. Eu fui falar sobre a importância das câmaras de comércio no mundo, né, para a parte de negociação, comercialização de produtos, aproximação de países e tudo. Honrado. Ó,
Ô, Mel, eu tinha compromisso. Eu tinha 3 dias. 3 dias, eu fui num dia, fiquei voltei no outro. Fiquei acho que 3 dias, foi uma coisa louca. E nisso, mas eu aproveito o tempo, sabe? Que bom. Nisso aí eu fui fazer, eram 5 palestrantes, né? Um de cada parte do mundo, e eu fui fazer minha palestra, tinha muita gente. E nesse dia, o doutor Calado, ele responde ao presidente da República, né? E o presidente da República estava, o João Lourenço, o presidente que está, acho que há 3 anos, ou 2 ou 3 anos, quando ele assumiu, nesse dia ele estava numa reunião com os ministros e ele, em respeito ao Manuel Calado, ele saiu da reunião, foi no evento. Nossa, eu conheci assim muito rapidamente, né? Falei, nossa, nunca apertei a mão de um presidente, né? Assim, muito rapidamente, mas assim, ele falou durante uns 40 minutos, né, sobre uma série de ações para a África. Eu fiquei, para Angola, fiquei muito impressionado com o João Lourenço, é uma pessoa muito, pelo menos assim, eu gostei da colocação, né? E aí foi quando eu conheci o presidente, para dizer que eu não conheci o presidente, né? Mas assim... Mas claro, foi a negociação que te levou foi até a lá. negociação, não, por essa proximidade já no país angolano. Mas, e falando da Afrochamber, né? A Afrochamber é a Câmara de Comércio Brasil-África, eles cuidam de toda a África subsaariana, né? Os países africanos, né? Só os países que têm formação islâmica que eles não cuidam, mas assim, pelo menos acho que de 48, 50 países, 40 e poucos países, pelo menos a Afrochamber cuida. Então, quem tiver interesse em fazer bons negócios com a África, procura o senhor Rui Mukage, ele tem uma equipe fantástica, Afrochamber, o Rui me dá palestra nas minhas aulas de negócio internacional, aí ele é um cara fantástico, ele é angolano, mas vive no Brasil há 40 anos, né? Legal. E ele falou assim, professor, o senhor tá mais angolano que eu, porque eu ia mais para Angola e ele mais no Brasil, né? A gente pode chamar ele para vir aqui um dia. Então, olha, vamos fazer um convite pro Rui, que você vai gostar muito dele. E eu só faço uma exigência quando o Rui vem das palestras, eu falo, Rui, você tem que pôr aquelas camisas de angolano, coisa linda, né? Bem bacana, né? Então vamos fazer um convite pro Rui Mukage aí, deixa comigo que eu falo com ele. Ah, que legal. Ótimo. Que legal. Não, ele vai falar sobre aí com muito mais propriedade das oportunidades que os jovens têm de desenvolver trabalhos com o povo africano. Tem alguma coisa? Não, é isso. Ah, tá. Bacana. Eu queria, muito assim, bom. então, que você contasse... Só teve algum perrengue? Você falou que teve vários, mas conta... Não, Paulo, Mas não perrengue chique, conta que esse perrengue... Não, perrengue pesado, assim, rapaz. Assim, eu nunca tive um problema com esses países fora. Nunca tive, ninguém nunca me afrontou, nada, né? Mas assim... Não, mas eu tô falando dor de barriga. Eu tô falando daquilo, comida... Alguma coisa... Ah, não, Paulo, porque eu... Isso é aleatório. Perrengue de coisas comida... aleatórios. Não me lembro, assim, Não, eu tive, assim... Uma vez eu estava atravessando uma província para outra, tem barricada militar, porque o país estava numa instabilidade danada. Sorte que eu estava numa viatura militar, entendeu? Certo. Então, imagine você atravessando um lugar para o outro, né? O país estava em povoação, foi 2014, cara. Foi punk, cara, foi punk. Não, e a gente não tá nada acostumado com isso. Não, né? aí, eles são muito militares, entendeu? Ali tem armamento, né? Então, passei, aí pararam, aí eu tava passando de um local para outro, né? Assim, eu tava numa viatura, né? Mas assim, imagina, né? Você, cara, num país na África, você passar por uma situação, né? Uma condição dessa, né? É assim, Um perrengue. É um perrengue, mas tudo bem, isso aí não teve o maior problema, né? Mas assim, pro perrengue de ter um problema sério, Paulo, não, eu tenho curiosidades, né? Por exemplo, eu corro de manhã todo dia, eu faço minha corrida todo dia, o Paulo sabe disso. Fit, né? Todo dia, não, vou todo dia. Fantástico. E aí lá em Angola não faz diferente. Na época que eu saía com você pra gente tomar fazer um happy hour, você não fazia isso, não. O Paulo me levava para o mau caminho, porque eu só bebia, comia, né? Aí eu falei... Nós dois, na verdade. Tá Quando vendo, a gente Paulo? se separou, em termos na prática, eu fui jogar tênis, entendeu? Comecei, aí o Roberto... Paulo... Aí o Roberto virou triatleta. Isso, é isso Se aí. reencontraram agora pra nos trocar. reencontramos. Agora vai virar tudo de novo. Tudo de ponta cabeça. Fiquem no saudável, por favor.
Não, e eu saio pra correr de manhã e assim, pra qualquer país que eu vou, eu levo minhas coisas. Eu viajo muito, né? Eu levo minhas coisas sempre pra É o correr. esporte mais democrático que Pois tem, ó, se tá, eu sou disciplina militar. Tá chovendo, eu tenho a roupa de chuva. Tá frio, eu tenho a roupa de frio. Fantástico. Tá calor, eu tenho a roupa de calor. E aí, e lá em Angola, eu corro sempre na mesma avenida. Tem uma estátua que tem do Agostinho Neto, ele apontando assim, eu corro na mesma avenida. E assim, como eu vou muitos anos, um dia eu tenho lá uns meninos vendendo as coisas do Farol, aí um menino gritou lá do outro lado assim, ô professor! Tudo bem, professor? Eu falei, pô, por que esse menino me conhece? Falei, professor, se eu quiser comprar o cartão do negócio de telefone aí, pô, fala comigo aí, professor, tal. Pô, professor, né? Eu falei, você me conhece não? Ele falou, professor, não, professor. Porra, porque tem 1 milhão de pessoas aqui, né? Aí um dia também, nesse trajeto, tem lá uma barbearia, tem lá os angolanos, os caras até descoladão, com os cabelões assim e tal, os cabeleireiros. Uhum. Aí um dia eu tô passando lá, que eu vinha vindo da corrida, aí ele falou assim, o professor... O senhor me dá licença? Eu falei, cara, como é que esse cara me conhece, né? Falei, professor, seria um prazer um dia cortar o seu cabelo. Eu não vou nem cobrar nada. Eu queria um dia ter a honra de cortar teu cabelo. Eu falei, é agora, velho, vamos lá, mas eu vou pagar. Brinquei com ele e tal, né? Mas assim, as pessoas, você pensa, as pessoas te observam, né? Sim. Assim, cara, o professor, mas como sabe que eu sou professor, né? De onde? Nem imaginar. Imagina, você tá andando aqui, o cara fala assim, ô, dono não sei do que e tal, né? Então, né, são coisas assim interessantes. Por isso que eles são muito... Eu tenho muitos irmãos ali em Angola. Eu gosto daqueles meninos ali, viu? Uma turma muito fantástica. Eu adoro aqueles caras lá. Melzinha, muito bom. Alguma coisa? Não, quero agradecer. Tá finalizando aqui, né? Ô, Mel, eu tenho a impressão que falamos tanto e eu não falei nada. Nossa. Não falamos nada, né? Mas olha, eu e o Paulo, a gente bastante. deixou mais uns 20 tópicos aqui, mas falamos fica pra bastante, próxima. mas aí fica pra próxima também, porque não dá pra falar tanto. Ô, Paulo, vamos organizar assim, porque isso pra turma é muito legal. Sempre essa juventude aí, né? Vamos organizar. Hoje foi um geral. Organizar uma trilha Uma jornada. Uma jornada. Isso. Com características. Aí você sabe melhor que eu. Isso, a gente divide. Cada dia a gente fala de um tópico legal e aprofunda mais aquilo. E a gente fala 5 minutos sobre esse tópico e depois 55 minutos sobre besteira também. Isso, claro. Mas legal. Mas legal. Então, eu acho muito que bom. a gente... Show de bola. Cara, eu acho que foi bom demais. Para quem aí pôde ouvir também daqui uns dias já vai estar no Spotify, Deezer, vai estar no YouTube. Aliás, não esqueçam de clicar lá no sininho para se inscrever no nosso canal do YouTube. Inscreva no nosso canal. Paulo Blogueirinho. Então clica lá, curte, faz tudo lá. Ô, pessoal, vai lá no meu LinkedIn, hein? No meu LinkedIn, no meu Instagram. Muito bom, muito bom. Instagram, né? O Instagram do Roberto.Fialkovitz com S no final. E com S no final. Boa, Paulo. E, pessoal, vê lá, tem muito conteúdo legal para vocês Eu lá. stalkeei o seu Instagram inteiro. Muito bom. Conteúdos que muito fez? curtinhos. Bacana. Stalkeei. Stalkeei. Você sabe o que é isso? Chupinhar? O que é isso? Que palavreado, Paulo. Que é você stalkeia? Você tá no Você me Instagram xingou? e alguém fica curtindo sua foto. Pô, se o Paulo não sabe, imagine eu, né? Stalkeei. Stalkear. Vamos lá, né? Eu sei escalpelar, né, Paulo? Não. Não stalkear. Stalkear é aquela pessoa Você que sabe fica falar. É aquela pessoa que fica te observando, vê tudo, muita coisa, Legal. e ela quer deixar um rastro. Ó, eu vi lá, então ela curtiu, ela interagiu. Quando alguém tem uma foto sua aleatória, a pessoa vai curtir 4, 5, 6, ela tá te stalkeando, entendeu? Não, tá vendo legal. seus stories. Ô, deixa eu fazer minha propaganda aí. Eu tenho meu programa, meu curso de negociação. PNP. Corta no Cortou? Roberto. Urban Vai, pode cortar. Não, eu tenho lá meu curso negociação, pessoal, muito legal. Ele tá todo gravado. São 7 módulos com todas as formas de negociar, todos os processos de estruturação dos processos de negociação. Esse curso aí fez um sucesso, né? Tá fazendo sucesso, tá indo bem. Pessoal, quem quiser, entra lá no meu Instagram. Quantas horas de curso? São 7 horas de curso, Paulo. 7 horas com 7 módulos. Só com você, né, o curso? Só comigo. E tem como interagir, a gente interage. Depois eu faço aí umas aulas bônus com a galera, né? E tem desconto pra quem falar que viu não durma. a live do Urban? Tem um descontinho lá, né? A gente dá um jeitinho de dar um descontinho lá pra live do Urban. Isso aí não tem problema nenhum. Mas aí, pessoal, tá lá e fica aí à vontade. Tá muito legal esse programa. A gente vai colocar também no feed lá do Instagram também aqui do Urban, o curso do Robertão. Muito bom. Vamos pôr, Tá bom. tá bem. Tá com 7 horas, 7 módulos, né? Toda a estruturação dessa arquitetura de processo negocial que a gente, né? Tô curiosa.
Tem bastante coisa legal lá. Mas, beleza, olha, obrigado. Roberto. Eu que agradeço. Obrigada. Bom te ver. Um prazer enorme. E Melzinha, sempre bom também falar com você. Eu que agradeço. Obrigado. Beijo e até a Mel, próxima, show. gente. Até mais. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Urban Podcast.